Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenho técnico em pneumática. E como é que a gente vai fazer esses desenhos? Você pode fazer esse desenho de duas maneiras. Uma, à mão livre. Então eu costumo dizer que a gente vai fazer pelo menos uns 2 ou 3 desenhos hoje em dia. O primeiro desenho varia de pessoa para pessoa. Pode ser que algumas pessoas não façam o primeiro rascunho. Quando você começa a desenvolver um circuito pneumático, eu costumo às vezes rascunhar uma ideia, então só um projeto conceitual, um rascunho do diagrama, e depois eu passo para um software de simulação. Às vezes esse software de simulação não serve para fazer o desenho em CAD, às vezes ele não dá o formato de folha para plotagem, os símbolos não estão de acordo com algumas normas. Então, às vezes, alguns softwares de simulação têm esse problema. Depois eu pego esse desenho, os componentes e o desenho lógico que funcionaria e passaria para um software de CAD. Nesse software de CAD, normalmente eles não, ultimamente, os que tem no mercado não fazem a simulação. Um ou outro que consegue fazer. Então eu faço o desenho em CAD para depois fazer a plotagem e poder ser anexado aí ao projeto. Mas se você não quer, às vezes o circuito é pequeno e às vezes o projeto não necessita de tanto de um prazo tão curto, às vezes você pode não adquirir um software de CAD, dependendo da sua empresa, e fazer o desenho à mão. Em qualquer um deles, você vai precisar de, quando fazer a plotagem, você vai precisar de fazer alguns itens básicos. Então, se você for fazer um desenho em folha A4, então você pode ter um diagrama pequeno que caiba uma folha A4. Uma folha A4 tem, deixa eu botar ela aqui em posição, a gente vai ter aqui a posição retrato, vai ter 210 por 297. Então, na retrato tem 210 de largura, 297 de altura. Às vezes, o seu diagrama é muito grande. O que você pode fazer? Em vez de usar a folha, vai ficar legal aqui, mas acho que eu consigo dar um foco. Acho que dá para ver a diferença de tom. Então aqui eu tenho, deixa eu dar um, beleza. Então aqui eu tenho a folha A4 e aqui uma A3. Então a A3 são duas folhas, deixa eu colocar nessa posição aqui, paisagem, são duas folhas A4. Então, vai dar aqui na posição paisagem A3, está 420 por 297, já que são duas A4. Se o circuito for pequeno, você vai fazer a mão livre, a primeira coisa que você vai ter que fazer na folha A4 são as margens. Então ele segue o mesmo processo de um desenho técnico mecânico, por exemplo, que é desenhar uma peça mecânica, segue as mesmas normas. Beleza? Então eu fiz um desenho aqui, pessoal, à mão, para mostrar para vocês, e coloquei com os dados e outros estão faltando. Então só fiz uma estrutura básica. Coloquei aqui um dimensionamento. Então, olha, se eu quiser fazer uma folha, um desenho em uma folha A4, como na pneumática é comum você ter, às vezes, uma repetição desse sistema, ele acaba ficando melhor na posição paisagem. Se for um circuito com 2 cilindros, você pode fazer na posição retrato, vai ficar legal também. E normalmente a gente faz diagramas elétricos e pneumáticos normalmente na posição paisagem. Cabe mais componentes, você vai ver que vai ficar uma estrutura mais organizada. Então o que a gente tem aqui de dados? Então a gente vai precisar fazer a margem, básico, a margem. A norma atual, a gente vai colocar 25 no canto esquerdo, porque depois a gente pode fazer a furação para anexar encadernar ou anexar esse projeto, esse diagrama. Nós vamos precisar de fazer uma legenda com a dimensão de 178 de largura.
e uma altura mínima de 25 milímetros. Aqui eu fiz uma com 30, normalmente fica legal. Na legenda a gente vai colocar nome do projetista, nome do projeto, quantidade de folhas, se for um desenho técnico mecânico, a escala, a data, a aprovação. Então a maioria dos dados a gente coloca na legenda, ainda podendo ter aqui uma folha, uma tabela de componentes que utilizou, beleza? Normalmente a lista de peças a gente faz em uma folha à parte e bota na contracapa do diagrama. Mas o diagrama básico a gente vai precisar disso. Então, as margens laterais, a maioria, as 3 vão ser 7, só a do canto esquerdo para fazer o arquivamento, 25. Isso para a folha A4. Dependendo do tamanho de folha, vai alterar esses valores. Beleza? Depois eu fiz o diagrama pneumático. Aqui no diagrama pneumático eu já segui a norma mais atualizada da ISO 1219. Então, aqui eu tenho meu cilindro com amortecimento fixo. Aqui eu tenho um regulador de fluxo. Você vê que ela está com traço e ponto. Traço e ponto quer dizer que é um componente só, fisicamente. Então ele tem regulador de fluxo e de retenção encapsulado em um único componente. Fisicamente seria um componente só. Então traço e ponto a gente usa para delimitar componentes estruturais juntos. Grupos de válvulas. E a linha cheia a gente usa para mangueiras, para alimentação de potência, né, ou a carga. Então as linhas principais. E as linhas de pilotagem nesse projeto não tem, são linhas tracejadas. Então a gente vai ver esses 3 tipos de linhas no diagrama pneumático: linha cheia para a transmissão, tracejada para pilotagem, traço e ponto para determinar blocos de componentes. Vou dar um foco aqui. Aqui eu já tenho a numeração das vias: 1, entrada de pressão; 2 e 4, utilização; 3 e 5, escape. Tagueamento aqui dos componentes: cilindro 1, circuito lógico 1, A de atuador; o componente de baixo, regulador de fluxo 1, circuito lógico 1, V de válvula 2, que é o meu segundo componente. Válvula direcional aqui de 3 posições, 5 vias, 1V1, circuito lógico 1, V de válvula 1, que é o primeiro componente. A numeração aqui de trás a gente faz aleatório. Aqui embaixo a gente tem uma tomada de ar comprimido P1. Então, aqui a gente já tem um circuito básico. Isso aqui foi feito à mão. Como é que eu fiz para fazer rápido um diagrama desse? Não demorei muito para fazer um diagrama desse, não. Eu utilizei uma régua, quer dizer, um gabarito com já as simbologias. Então rapidinho eu consigo já fazer o meu diagrama. Isso aqui ajuda demais em ganhar velocidade. Então rapidinho eu consigo fazer meu diagrama e fico com esse aspecto. Eu acho um aspecto muito bom. Beleza? É claro que eu fiz a lápis, então o interessante seria já fazer direto na nanquim, nesse caso, dá para fazer. E teria um aspecto muito melhor. Então, pessoal, serve de dica aí. Não esqueçam de fazer as margens e as legendas. Tenta organizar os componentes bem na folha, ficar algo bem simétrico. Não deixar bem jogado, não. Até fica não fica um aspecto legal. Não dá um aspecto de profissionalismo. E a gente finaliza por aqui essa dica de desenhos pneumáticos. Muito obrigado. Se inscrevam no canal e aguardem as novidades.